Eu já mostrei vários rádios aqui no canal que conquistaram rádio escutas. Cada um deles possui recursos únicos, qualidade de recepção, som estéreo, seletividade, mas hoje eu vou mostrar um rádio diferente. Um rádio portátil de verdade recebe bem FM, ondas curtas, ondas médias, te leva ao outro lado do mundo. Conheça hoje o XH-Data D219. Eu me pergunto, será que esse pequeno rádio de bolso da XH-Data capta como os grandes da marca? Agora é hora do unboxing, testes e análise. Vamos conhecer juntos o D219. De volta à minha mesa, a marca XH-Data. Hoje eu trago o D219, esse pequeno rádio de bolso, que é famoso já no meio da turma da rádio escuta por ser leve, prático e também ter uma boa sensibilidade. Eu vou fazer o unboxing, depois os testes de frequência e nós vamos colocar ele no fogo, não literalmente, nós vamos ver se ele realmente é bom de recepção em todas as bandas. Este aqui é um perfil que me agrada muito para colecionismo. Claro que ele pode ser usado no dia a dia, claro que ele pode ser usado para rádio escuta, mas rádios pequenos são bons para colecionar. Eles não ocupam muito espaço, são bonitos, né? Remete ao retrô ali dos anos 80, 90. E este rádio ele tem 11 bandas, sendo 9 de ondas curtas e conta com FM e o FM estendido, o que é bom para quem está, por exemplo, na região de São Paulo, que já está poluindo já a banda estendida com emissoras. Isso é muito legal. Demais regiões do Brasil, o pessoal não precisa nem se preocupar muito com a banda estendida, só nos grandes centros mesmo. Aqui nós temos um manual com as informações básicas, mas a gente quer ver é o rádio. Vamos direto ao que interessa aqui, ó. Olha que coisa linda. Muito bem feito, rádios. Aliás, os rádios da XH-Data a gente tem que dizer, né? Assim como os rádios da Texan, são muito bem feitos. Nós temos aqui na lateral, ó, o volume e o botão de sintonia. Legal, tá macio aqui. Embaixo, na parte frontal, ó, nós temos o seletor de bandas. Aqui ondas curtas, ó, SW, várias bandas. E é melhor quando você tem um rádio que tem várias bandas, porque ele aumenta a seletividade, fica mais fácil de sintonizar. Tem alguns rádios que botam FM, AM, ondas curtas e coloca todas as bandas numa única coisa e aí, olha, complica muito para sintonizar. Então esse aqui não, esse aqui tá com as bandas separadinho, tá legal. AM, FM, o AM aqui, ó, começa em 522 e vai até 620. Geralmente, os rádios que começam com esse número aqui, 522, eles são rádios de 9 kHz. Depois, nos testes, nós vamos perceber se ele realmente vai sintonizar bem as emissoras de AM aqui no Brasil. No Brasil e na América Latina, né? Porque eu faço geralmente os testes à noite, eu pego aqui rádio da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, dos países que estão mais próximos de mim aqui, e los hermanos siempre chegam com força. E à noite é sempre mais fácil de receber essas emissoras. Bom, na parte superior, o botão de liga e desliga, fones, para você poder ouvir no fone, isso é bom, né? Eu tenho um rádio que eu gosto muito, eu sempre fui falando dele aqui no canal, que é o Lelong 661. E ele tem um som maravilhoso e não tem saída para os fones. E na parte superior ainda tem a antena, olha só que legal essa antena, hein? A antena gira para todos os lados, não é aquela coisa fixa que só pode girar para frente ou para trás e a gente tem que estar girando o rádio. Não, facilita muito. A antena tem em torno de 40 centímetros, é uma antena de um bom tamanho para esse rádio pequeno. E, claro, tem aqui atrás um suportezinho para inclinação. Eu adoro rádios que tem o suporte, porque além de a gente poder facilitar aqui, ó, a sintonia do rádio, né, com o rádio apoiado aqui, dá para facilitar também a posição da antena e o rádio na posição que você quer. Facilita muito. Então, rádios que têm o suporte traseiro são muito bons para fazer isso aí. Agora, ele tem um plus aqui para quem gosta de pilha. Olha só que legal, duas pilhas pequenas e você já está com o seu rádio funcionando. Aliás, vamos colocar as pilhas e deixar ele prontinho para os testes. Ultimamente eu tenho trazido aqui para vocês muitos rádios
com pilhas. O pessoal às vezes me reclama, rádio de bateria, se fosse com pilha, é aquela velha história, bateria versus pilha. No final das contas, para mim é tudo igual e eu gosto muito das baterias recarregáveis. Para vocês terem uma ideia do tamanho, eu vou trazer aqui nosso famoso Dunga. Quem não conhece o Dunga? Para você que está no exterior e acompanha o canal, esta é uma marca brasileira, modelo Dunga 7 da marca Motobras. Este radinho aqui tem as características retrô e eles mantêm a fabricação igual há muitas décadas e é um rádio bem famoso aqui no Brasil. Então aqui, ó, para a gente perceber o tamanho do XH-Data com o nosso Dunga, é praticamente do mesmo tamanho, o Dunga ele é mais largo e é um radinho de bolso, dá para carregar no bolso sim. Vamos ligar ele aqui, vamos ver se ele liga. Olha aí, já saiu fazendo barulho. E aí, pelo chiado você já consegue perceber a qualidade do som do alto-falante ou não? Eu consigo, eu já posso dar aqui, se vocês quiserem, meu parecer sobre o tipo de som que sai nesse alto-falante, mas vou deixar para depois. Então vamos lá fora fazer os testes de frequência e ver o que ele consegue trazer para a gente em recepção. Para mim, eu acho que ele vai se dar bem no FM, acho que ele vai se dar bem no AM e acho que ele vai se dar bem em ondas curtas. Vai se dar bem em tudo. Vamos lá então na prática e ver o que acontece. Banda BFM 10h59. São de cara e de vida nova. Universidade Arena. Você ouve a partir de agora Tutti e Senti, uma seleção especial da música romântica italiana, uma faixa musical de Milton Oliveira. Mira cómo está. Viene River con este Hora 23, 18 grados 7 décimas, la temperatura 87%, la humedad. Sobre Cicerón a Jorge Corcho Rodríguez en una causa por la... No, desde los 10, 12 hasta los 20, que River vuelva a encontrar esos momentos en los cuales tuvo la posibilidad.
mas você Tenho pontos fortes e fracos para falar deste rádio. Vamos começar então pelos pontos fortes. É um rádio pequeno, leve e fácil de carregar. Tem a capacidade para 2 pilhas pequenas. Então você coloca ali 2 pilhas alcalinas e eu tenho certeza que dependendo do uso que você fizer, de 30 a 60 horas pelo menos. E tem saída para fones. Rádio com saída para fones é tudo de bom. É retrô, esse estilo de rádio nunca sai de moda. A gente vê sempre lançamentos de novos aparelhos e este estilo está sempre presente. É um estilo muito legal para quem também coleciona. E em breve eu vou mostrar para vocês aqui a nova cor deste rádio. Eles fizeram um bom trabalho no D219 e quem não viu ainda vai se surpreender como ficou bonito. A qualidade de som é médio agudo. Quem conhece esse estilo de rádio sabe que eles não tendem a ter grave. É um rádio para escutar voz, para fazer escutas, para deixar ali tranquilo ouvindo uma rádio e não se preocupar com qualidade. Agora, o bom é que não é um som metalizado. Boa, no FM eu busquei o sinal de pelo menos uma emissora em 100 km e recebeu. E a sensibilidade, embora não seja das melhores, mostra que é um rádio que consegue pegar emissoras em AM, FM e ondas curtas. É uma qualidade ok. Mesmo sendo um rádio de 9 kHz no AM, eu não tive dificuldade de receber sinais na amplitude modulada. E se você quiser um rádio de 10 kHz, ele tem também na versão 10 kHz. Tem que dar uma procurada aí que você acha. Ondas curtas, também muito satisfatório ali, não tive dificuldade de receber vários sinais de várias emissoras, então está dentro de um padrão muito legal para este tamanho de aparelho. Certamente a falta de seletividade, sem medo de errar. Quando o sinal está fraco, é muito mais difícil colocar a rádio ali no ponto correto. Eu testei no FM numa posição onde todos os sinais ficaram mais fracos e depois eu fui para um outro local onde o sinal estava dentro de um padrão legal para receber as emissoras ali dentro de 50 km. Pegou com muita facilidade, não tive problema de sintonizar. Agora com o sinal fraco ficou bem ruinzinho. A entrada dos fones é mono, olha. Nós estamos em 2025 e eu não me canso de falar. Muitos fabricantes ainda colocam o FM em mono. Aqui, ó, não tem problema nenhum que seja mono. Todos os rádios, a grande maioria desse estilo aqui é com alto-falante só e não tem problema. Tendo uma qualidade boa de som, que dê pra gente curtir uma programação de rádio, e essa é a finalidade dele, não tem problema. Agora, quando a gente coloca os fones, a experiência é outra. Então, sim, para escutar FM, tem que ter aqui um FM estéreo para tirar o máximo de qualidade. No Brasil, na loja oficial da XH Data no Mercado Livre, no dia que eu gravei este vídeo, estava custando R$150. Conta pra mim, tá aparecendo aqui na tela um anúncio? É o anúncio agora, o novo sistema do YouTube, é o YouTube Shopping, ligado diretamente ao Mercado Livre e também a outras plataformas. Aqui na versão teste no meu canal, e se você estiver assistindo aqui, coloque qual é o valor que está aparecendo. Eu coloquei o link da loja oficial da XH Data no Mercado Livre. Pode ser que eles tenham visto o vídeo, estejam baixando o preço, coloca aqui embaixo nos comentários, mas aqui embaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar o link do AliExpress, caso você encontre lá um valor melhor. Para quem deseja um receptor portátil que caiba no bolso, tenha uma boa recepção e possa levar para qualquer lugar com facilidade. E é claro, para você também que é colecionador, você já viu a nova versão do D219? Dá uma olhada nesse vídeo da XH Data, ficou na cor verde, ficou muito bonito. Esse rádio com certeza vai parar na minha coleção também. Alô, XH, tá assistindo o vídeo, XH? Por favor, manda esse rádio bonitão pra cá, que eu faço outro vídeo mostrando a cor verde do D219. E aí, você tem o D219? Gostou do vídeo? Gostou do que eu passei aqui? Tem interesse em comprar? Então coloque aqui embaixo nos comentários a sua percepção sobre este aparelho. E se você já tem ele, se usa, qual é a sua usabilidade? Utiliza no dia a dia? Faz rádio escuta, faz DX, coloca aqui que tem muita gente que quer saber. E não esquece, compartilha, curta, ative as notificações para não perder
Nada. Ah, tem mais um detalhe. Em breve eu vou trazer aqui no canal um rádio. Eu não comprei no AliExpress, eu não comprei na Banggood, eu não comprei no eBay, não. Eu comprei lá no coração da China. Esse rádio levou algum tempo para chegar até mim, eu até pensei que não ia chegar. Mas é de uma marca super famosa, é um rádio bonitão. Se vocês procurarem na internet, vocês não vão encontrar, porque é lançamento somente dentro da China, não tem nem no AliExpress. E é um rádio com uma qualidade de som, com um design. Quem é membro do canal e acessa os vídeos exclusivos, o pessoal que é do grupo do DX Elite e do DX Master, que assina o clube de canais, já sabe de que rádio eu estou falando, né? O visor dele é azul, a luz é azul, olha. É um rádio que vocês, quando assistirem o vídeo, quando eu apresentar aqui, ele vai fazer sucesso. E tem mais um detalhe, hein? Tem ótima sensibilidade no FM. Mas não é perfeito. Todo rádio sempre tem alguma coisinha para a gente dizer, isso aqui não caiu bem aqui, podia ser melhor ali. Tá curioso? Então assina o clube de canais, clique aqui em Seja Membro e quem sabe você não me ajuda a comprar mais rádios como este que eu vou apresentar em breve. Fui.